bom dia. Domingo, dia 17 de março de 2019. Happy St. Patrick's Day. Se você não estiver vestindo verde, esse é o seu beliscão virtual. Alright, good. Então, só um vídeo rápido para não deixar em branco, falar um pouco sobre essa semana, o que fiz, o que vou fazer nesses dias que virão, né? Só um reflexo do que estou pensando de fazer essa semana, deixar vocês ligados aí. Leitura, falar um pouco sobre os livros que eu li essa semana, os livros que estou lendo atualmente, os livros que vou ler, para a gente poder conversar sobre isso em algum live durante a semana. Deixar uma sombrazinha aqui e falar um pouco sobre o conteúdo que quero gravar sobre o aprendizado da língua inglesa, sobre o praxis diária de inglês, os Mavens, aqueles alunos que realmente chegam ao ponto de conseguir falar, de obter fluência. And that's it. Ok. Então, resumo, livros que eu li essa semana. Eu li um livro chamado Atomic Habits. Na verdade foi um resumo do livro, mas foi bem interessante como a gente começa a fazer coisas para desenvolver hábitos positivos em nossa vida. E a ideia principal é que esses hábitos tenham que ser coisas pequenas para a gente não se desestimular e desistir. Por isso que são atomic, né? Átomos são as coisas que criam todas as outras substâncias, de que todas as outras coisas são criadas. Então, por isso que o título do livro é Atomic Habits. Bem interessante. O outro foi Blueprint for Financial Success, que é tipo falando sobre passive income, renda passiva. Eu só li porque pensei que teria alguma coisa interessante lá, mas não foi bem o que eu queria. Na verdade, eu estava procurando algo sobre coisas digitais, né? Criação de conteúdo digital. Tinha algumas ideias lá, mas a maioria das ideias era como criar uma empresa e deixar outras pessoas cuidando da sua empresa, que não é bem o que eu penso de renda passiva, né? E geralmente é uma coisa que, tipo, você investe seu dinheiro, você cria uma coisa e ela fica lá funcionando. Eu sei que isso não funciona na prática, porque tudo precisa de um empurrão, né? Então mesmo se você criar conteúdo, ela não vai ser passiva 100%. Você sempre tem que estar divulgando, etc. Enfim. Li também o livro But I'm Not an Expert. Vou deixar os links aí embaixo para você poder dar uma olhada depois, se você se interessar em alguma coisa. But I'm Not an Expert, que é para quem, como é que eu digo isso, não está envolvido em alguma área e quer se tornar tipo o expert, ser blogueiro, trabalhar com mídia social e criar um grupo de seguidores, especialmente se você não tem experiência na área. Assim, não foi bem o meu caso, porque já faz 20 anos que estou nessa área do aprendizado da língua inglesa, e também já faz uns 12 anos que estou criando conteúdo online, mas como eu tinha dado uma parada esses últimos tempos para ajudar uns amigos montarem as empresas dele, eu tinha dado um tempo da mídia social. Então, querendo retomar essas atividades, era mais para eu ter uma direção, foco, relembrar algumas coisas. O outro livro que eu estou lendo atualmente, One Page Marketing Plan, que li assim uns 30% do livro, mas é bastante interessante. É mais ou menos o que você precisa fazer para ter um foco. Eu quero ter um foco, não simplesmente criar conteúdo espontaneamente, né, aleatoriamente, mas ter um foco, algo que vai te ajudar, especialmente para você que quer aprender inglês. Então, mais ou menos para eu gather my thoughts, como a gente diz, juntar os pensamentos, decidir a melhor forma de poder te ajudar. Então, na criação desse conteúdo, nos vídeos, e o que eu penso
inicialmente é tipo gravar vídeos curtos. Todo dia quero gravar esses vídeos falando my random thoughts, né? Mas também gravando vídeos curtos no Twitter, no Instagram, ouvindo o seu feedback e depois a gente criar os posts e o conteúdo mais comprido em cima disso. Então, inicialmente vão ser vídeos rápidos e depois a gente vai juntando os conteúdos mais interessantes que interessam vocês, que vocês vão comentando e falando, perguntas, dúvidas. Até crítica é boa, né? Porque a gente fala uma ideia, em inglês estou lembrado de um versículo que fala assim na Bíblia: todo homem se pensa certo até que o outro vem, e estou parafraseando, né? Every man considers himself right until another comes and não lembro como é que é falado, mas basicamente questiona ele, né? Então eu tenho uma ideia, uma teoria, eu falo, aí outro vem e mostra o outro lado da moeda. Olha, não é bem assim por causa disso, disso e disso, algo que talvez eu não tenha pensado. Então a gente vai tendo essa troca de ideias, isso é bastante legal. Então, é isso aí também. No Twitter, quiser nos seguir no Twitter, no Instagram, vamos ter esses vídeos curtos, vou jogando lá, recebendo feedback e a gente vai criando os outros conteúdos. Então, esse aí é o foco no inglês. Vou falar bastante sobre a praxis diária de inglês, 5 coisas que você precisa fazer se você quiser realmente aprender a falar o idioma, coisas que eu observei nos Mavens nesses últimos 20 anos que estou ajudando pessoas a aprenderem inglês. Então, os Mavens sendo aquelas pessoas que realmente aprenderam a falar inglês, que são fluentes. Então, por que o aluno, por exemplo, desiste tanto? Por que tantas pessoas começam, param, e aí chegam ao ponto de pensar: nossa, nunca vou conseguir aprender a falar inglês. Tem muitas pessoas que pensam assim, né? Então, existem algumas coisas que influenciam nessa área, então acho que é importante a gente dialogar sobre isso. Fiction, livros de ficção. Estou lendo The Banished of Mirwood, que é do Jeff Wheeler. Peguei vários livros do Jeff Wheeler, eu baixei. Estou lendo livros através do Kindle Unlimited, que é tipo o Netflix de livros, né? Você paga uma taxazinha e tem acesso aos livros, milhões de livros, Harry Potter, Hunger Games, etc. Então esse ano já li uns 58 livros. Então é bem legal, para quem gosta de ler bastante, acaba sendo bem mais em conta do que comprar os livros individualmente. O que eu gosto do Kindle Unlimited é que tem muitos livros que incluem gratuitamente o audiolivro, especialmente se você quer aprender inglês. Você tem o texto para ler as palavras, para aprender as palavras novas, e o áudio para você ouvir, aprender a pronúncia. Dá para você desenvolver bem o seu inglês com esses recursos. Inclusive essa semana lancei no Twitter 12 dicas de como aproveitar audiolivros para melhorar o seu inglês. Está lá em inglês, depois eu vou traduzir para o português, ou se alguém quiser fazer isso, pode também, né, para praticar o seu inglês, já fazer essa tradução, e vai ser uma ajuda. Mas enfim, tá lá no Twitter, essas 12 dicas, gravei um live também, e você pode aproveitar os audiolivros para aprender inglês e acelerar o seu processo de aprendizado. Então, estou lendo The Banished of Mirwood. Se você quiser me acompanhar, se tiver o Kindle Unlimited, pode baixar o livro e o audiolivro. Também vou deixar os links aí embaixo. E aí você pode me acompanhar. Essa semana provavelmente vou fazer um live sobre esse livro. Nessa semana alguém perguntou se a gente poderia começar um book club. Então vou ter que pensar um pouco sobre isso, porque eu não sei bem como o book club virtual funcionaria, né? Essa questão da interação, da conversa, porque fisicamente você senta, todo mundo lê o livro e depois senta e discute o que leram. E como seria online, a gente vai ter que pensar sobre isso. Se você já participou de algum book club digital, pode deixar uns comentários, dicas aí, mas é uma ideia legal, gostei. Essa questão de perguntas e respostas, especialmente quando você está aprendendo inglês, é interessante. Por isso que a gente utiliza muito mini stories,
com perguntas e respostas, porque se o aluno de inglês simplesmente decorar frases, né, na hora que sair e para conversar com alguém, fugir daquele assunto, o aluno não sabe o que dizer. Então, dentro do contexto da sala de aula, quando a gente cria uma história usando o BEP do Plain Rain, né, que é bizarre, exaggerated, personalized, personalizado para a vida dos alunos, utilizando aquelas técnicas de memorização de coisas bizarras, exageradas, que se tornam engraçadas dentro da sala de aula. Então os alunos vão ouvindo as histórias, aprendendo as palavras, assimilando as estruturas gramaticais dentro daquele contexto. E aí o aluno, quando o professor faz a pergunta, baseado naquilo que eles estão ouvindo, eles têm que pensar, processar, né? Que é prática, uma forma de praticar aquilo que estão aprendendo e depois formular a sua própria resposta. Questão de conversar, que é importante. Então, por que eu falo tudo isso? Porque a gente poderia fazer algo também nesse sentido, se vocês se interessarem, de gravar vídeos com perguntas e respostas para te ajudar nessa questão. Então é isso aí, galera. Jeff Wheeler, Banished Mirrorwood, e todos os dias vou gravar esses vídeos rapidinhos aqui, pelo menos eu penso que vou, né? Então a gente vai conversando, dialogando. Bom domingo a todos. Estou chegando em casa, tomar um cafezinho e amanhã a gente vai estar de volta, pegar pesado, pegar firme para ajudar você com o seu inglês. Ok, y'all have a good day and bye bye.